Olá, alunos do sexto ano. Sou a professora Caterine Camila, do Núcleo Regional do Francisco Beltrão, na disciplina de Educação Física. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecermos o lado lúdico, os benefícios e a classificação dos jogos de tabuleiro. Para iniciarmos a aula, vamos retomar o que já estudamos na nossa última aula. O que é um jogo de tabuleiro? Quem aqui lembra o que é um jogo de tabuleiro? Quais jogos de tabuleiros vocês já jogaram? Exatamente. Um exemplo é o xadrez, sim. Os jogos de tabuleiro utilizamos superfícies planas e pré-marcadas, como desenhos ou marcações de acordo com as regras em cada jogo específico. Os jogos de tabuleiro podem ser de estratégia ou sorte. Por exemplo, aqueles jogos que usamos os dados, aqueles jogos que jogamos o dadinho para cima lá para passar de casa, para subir lá o nível do jogo, esse é considerado um jogo de sorte. Ou aquele, por exemplo, que vocês deram no início da aula, o xadrez, né? O xadrez é um jogo de estratégia, né? Que precisamos formar jogadas, mas também podendo ter uma mistura dos dois e geralmente tem um objetivo cada jogador pretende alcançar, né? Tem os primeiros, né? Lá os primeiros jogos de tabuleiro representavam uma batalha entre os exércitos e a maioria dos jogos de tabuleiro modernos ainda de hoje são baseados em vencer os jogadores adversários. Então a gente pode ver que nada mudou em relação a isso. A gente sempre tem que formar estratégia, ou na sorte a gente quer vencer a equipe adversária, né? Ou o nosso concorrente, ali quem está jogando com a gente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios dessa prática dos jogos de tabuleiro, que são eles vários, né? Eles estimulam a criatividade, a paciência, a concentração, a tomada de decisões, porque a gente precisa tomar uma decisão para fazer aquela jogada, a socialização. Por isso é uma atividade importante e muito significativa a ser praticada. Os jogos de tabuleiro, eles não são somente uma alternativa de lazer. Sua prática incentiva a capacidade da memória, ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico. Além disso, os jogos de tabuleiro possuem algumas características que podem variar de jogo para jogo. Como por exemplo, né? Então agora eu vou dar uns exemplos para vocês dessa variação. Um jogo de apresentação, né? Um jogo que você vai apresentar ali. Ele pode variar da situação da vida real ou de um jogo de abstratos, né? Sem nenhum tema, aquele que você não tem nenhum tema a se jogar, como por exemplo a dama, que a gente utilizou na aula passada, né? Que vocês jogaram, que vocês tiveram ali como uma amostra. Ou um jogo de regra, né? O jogo de regra, podendo variar desde o simples jogo da velha, aquele que a gente pode até fazer no quadro, né? Ou aquele jogo que descreve o universo, como por exemplo a Batalha Naval. A Batalha Naval é um jogo que aqui todo mundo conhece, que vocês deram de exemplo quando a prof começou lá no início sobre esses jogos e brincadeiras, né, nosso conteúdo. Então agora eu quero pedir para vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês podem questionar, levantar a mão e perguntar. Então, para dar continuidade, os jogos de tabuleiro também são classificados, devendo levar em consideração o objetivo de cada jogo, né? Cada jogo específico ali tem seu objetivo, mas eles são divididos em sensoriais, psíquicos, aqueles jogos motores, os jogos afetivos e, por último, os intelectuais, tá? Então, agora, para a gente fazer algo dinâmico,
E não seria nada melhor do que a gente fazer um jogo de tabuleiro, né? Do que a gente reproduzir o nosso jogo de tabuleiro. Então, a prof escolheu o xadrez, já trouxe para vocês o tabuleiro já impresso, as peças de xadrez, e eu vou explicar para vocês como que a gente vai realizar e depois vamos colocar em prática com os colegas aqui da sala. Primeiro, você vai pegar o seu tabuleiro e você vai pintar ele, como é um tabuleiro normal que a gente tem aqui no colégio para jogar. Então, pinta lá, casinha branca, preta, pinta todos os quadradinhos aqui de preto que for necessário, né, para montar o seu tabuleiro. Em seguida, você vai colar o seu tabuleiro nessa folha preta, que cada um vai ganhar uma, por ela ser uma folha mais segura, uma folha mais ampla, né? Depois de colado aqui nessa superfície mais grossa, né, a gente tá pronto o nosso tabuleiro. Então, pintou, colou, o tabuleiro tá ok, tá pronto. Vamos para nossas peças, né? As peças têm dois modelos para vocês, que são essas pecinhas menores e essas pecinhas maiores, né? Então, as pecinhas menores, vocês podem estar recortando. Eu vou recortar uma aqui para vocês verem. Então, recorta lá, recorta bem redondinho, tem a linha ali de marcação. Todo mundo tenta cortar o mais próximo possível, né? Então, depois que você cortou, ela vai ficar uma peça mais pequena, né? Nesse tabuleiro, você pode depois estar colando nesse papel que ele é mais grosso, mais firme, né? Para dar início ao jogo. Então, você com o seu tabuleiro colado, já tudo pintadinho, você coloca a peça no lugar correto. Então, aqui a prof tá com o rei, então vamos colocar aqui o rei no lugar dele. E na hora do jogo, você pode somente movimentar a sua pecinha, né? Movimentando aqui, fazendo as jogadas com o dedo mesmo. Essa é uma das opções. A outra opção é colar as pecinhas maiores, né? Aqui eu recortei uma já para vocês. Essas pecinhas maiores, vocês colarem numa tampinha de garrafa PET, né? Então, uma tampinha de garrafa PET que a gente encontra em casa, né? Então, você colando aqui, ela te dá uma estrutura melhor pra gente colocar no nosso tabuleiro. Então, a gente coloca, né, as tampinhas aqui na ordem para jogar, fazer o movimento. Aqui, a prof trouxe já um tabuleiro pronto, né, já pintadinho, organizadinho, com as peças coladas, né, coladas já no lugar certinho. Para quem ainda tem alguma dúvida, né, de onde colocar as peças, tá podendo olhar. Então, essa atividade, vocês poderia ser para colar no caderno, com as peças já coladas, para tirarem as dúvidas, para quem ainda tem do lugar que fica cada uma, ou para jogar. Então, se as peças não tivessem colada, o meu tabuleiro já estaria pronto para iniciar o jogo, né? Então, se eu tenho as minhas pecinhas, eu coloco elas em seu devido lugar, né? E vou jogar em dupla com o meu colega, né? Então, vamos lá, mexer no peão, o cavalo em forma de L, e assim por diante. Agora, então, vamos colocar, né, a mão na massa e vamos realizar essa atividade prática aqui. Vamos dar início aqui na sala de aula e, caso não dê tempo, a gente termina em casa, certo? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos relembrar o que trabalhamos, né? Alguém aqui lembra? Então, vamos relembrar. A gente viu os conceitos, os benefícios, as características, as classificações de um jogo de tabuleiro e demos início à nossa atividade, né? Ao nosso tabuleiro, ao nosso jogo de xadrez aqui, certo? Então é isso, gente. Obrigada!